Vamos lá, lava o banheiro de um restaurante. Tem direito à insalubridade, adicional de salubridade, mesmo usando o EPI? Sou padeiro, entro na câmara fria e depois vou para o forno. Isso dá direito à insalubridade? Trabalho em oficina como vendedora e não recebo insalubridade igual os mecânicos recebem, está certo? Trabalho como segurança de uma empresa em hospital, na emergência. Tenho direito à insalubridade? Sou camareira e lavo quase 25 quartos todo dia. Tenho direito à insalubridade? Perícia do meu colega deu insalubridade, a minha não, mas tínhamos a mesma função, certo? Sou auxiliar de cozinha no shopping, não recebo insalubridade. Shopping tem que pagar? Trabalho como pedreiro, tenho direito à insalubridade por mexer com massa de cimento? Trabalho em conveniência dentro de posto de gasolina, deve receber insalubridade por causa do cheiro? Tenho audiência com o perito sobre insalubridade, processo trabalhista, tem alguma dica? Insalubridade de 20%, mas lavo banheiro, deveria ganhar mais. Trabalho com limpeza de banheiro em escola, tenho direito à insalubridade? Trabalho na zeladoria de um mercado e não recebo insalubridade, tá certo? Trabalho serrando rochas o dia todo na mineração, tem insalubridade? Trabalho em fábrica de móveis, no setor de pintura, tem insalubridade? Trabalho na zeladoria de um mercado e não recebo insalubridade, tá certo? Trabalho como agente comunitário de saúde, tem direito à insalubridade? Qual a diferença de insalubridade e periculosidade? Trabalho em açougue, tem direito à insalubridade? Trabalho na cozinha, tem direito à insalubridade? Dentista tem direito à insalubridade? Muita gente me pergunta diariamente se determinado tipo de atividade é ou não é insalubre. Muita gente mesmo, principalmente lá no Instagram. E foi por isso que eu decidi criar essa playlist pra gente conversar a respeito de tudo relacionado ao adicional de insalubridade. Eu vou fazer aqui junto com vocês um estudo completo da norma regulamentar número 15 para te mostrar todos os pontos, todos os elementos chaves que o perito vai analisar no seu trabalho, na sua atividade, para verificar se de fato você tem ou não direito ao adicional de insalubridade, qual o grau de adicional de insalubridade, qual que é o agente insalubre presente no seu ambiente de trabalho. Enfim, eu vou te explicar exatamente tudo sobre o adicional de insalubridade nessa playlist. Eu já fiz esse trabalho sobre a norma regulamentar número 6, que é aquela norma regulamentar que fala sobre os equipamentos de proteção individuais, e eu vou fazer a mesma coisa agora com a norma regulamentar número 15, ou seja, você vai aprender tudo sobre o adicional de insalubridade. Acompanhe essa playlist desde esse primeiro vídeo até o último, que você vai aprender tudo sobre o adicional de insalubridade, pode ter certeza. Enfim, meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado especialista em direito do trabalho e todas as semanas eu abro minha caixinha de perguntas lá no Instagram e sempre tem perguntas relacionadas ao adicional de insalubridade. E na maioria das vezes as minhas respostas são muito repetitivas, porque o pessoal tem uma dificuldade de entender questões elementares a respeito desse adicional. E esse é o motivo dessa playlist. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho para você ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo e compartilhe esse material com aquela pessoa que você acredita que necessita conhecer esse tipo de assunto. Enfim, então sem muita enrolação, vamos introduzir o assunto do adicional de insalubridade nessa playlist. A primeira coisa que você precisa entender é que a norma regulamentar número 15 regulamenta o artigo 189 da CLT. E esse artigo diz o seguinte, presta atenção. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, olha só, a CLT diz que a atividade insalubre é aquela que expõe os empregados a algum agente insalubre. Mas presta atenção, não é qualquer tipo de atividade e não é qualquer tipo de agente insalubre que necessariamente vai dar ao empregado o direito ao adicional de insalubridade. Não, tem que avaliar uma série de outros critérios que eu vou ensinar para você tudo nessa playlist. E é por isso que o artigo 189 da CLT diz que deve ser avaliada a natureza do trabalho, as condições de trabalho e os métodos de trabalho. E é por isso que nessa playlist eu vou te ensinar a fazer a análise de cada um desses elementos para você ter a certeza, quando for avaliar o seu local de trabalho, o seu ambiente de trabalho, para julgar se ele é insalubre ou não. E outra coisa, para uma atividade ser considerada insalubre, a exposição ao agente insalubre deve ultrapassar os limites de tolerância previstos na norma regulamentar número 15. Então a norma regulamentar número 15, ela traz alguns limites que eu vou te mostrar também para você entender como que funciona essa análise quantitativa, qualitativa da insalubridade, mas só para que você entenda de uma forma clara, a norma regulamentar traz limites que podem ser suportados pelo empregado. E se ultrapassados esses limites, aí sim o empregado terá direito ao adicional de insalubridade em um grau que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Mas eu vou te dar um exemplo claro agora para você entender de uma vez por todas como é que funciona. Pense em um trabalhador que trabalha em um ambiente muito barulhento. O barulho, sem sombra de dúvidas, é um agente insalubre. Porém, a depender da quantidade de barulho ou da intensidade sonora daquele ambiente de trabalho, esse empregado terá ou não direito ao adicional de insalubridade. Porque existem intensidades sonoras que são extremamente prejudiciais à saúde do empregado. Existem algumas
algumas intensidades que podem até causar perda auditiva, e ninguém tem dúvida de que o barulho é um agente insalubre. Porém, se essa intensidade sonora for baixa ou dentro do limite de tolerância que a norma regulamentar traz nos seus anexos, esse empregado não terá direito ao adicional de insalubridade. Eu vou te mostrar agora, por exemplo, o anexo 1 da norma regulamentar número 15 para você entender como é que funciona essa dinâmica. Você consegue ver o nível de ruído do ambiente de trabalho e o tempo de exposição. Se o ruído ultrapassar esses limites, o empregado tem direito ao adicional de insalubridade. Agora, se a intensidade sonora estiver dentro desses parâmetros, o empregado não terá direito ao adicional. Simples assim. Esse é apenas um exemplo do agente insalubre barulho ou ruído, para você entender como que funciona a dinâmica da norma regulamentar número 15. Então, basicamente é isso. O artigo 189 da CLT diz o que é uma atividade insalubre e a norma regulamentar número 15 regulamenta ou traz os parâmetros mínimos e máximos para caracterização da insalubridade e os seus graus de aplicação na prática. Então, para você conhecer bem a respeito do adicional de insalubridade, como que o adicional de insalubridade se aplica na prática, quais são os agentes insalubres envolvidos, como é a caracterização desse agente, como é a avaliação que o perito faz para identificar a insalubridade no ambiente de trabalho, você precisa conhecer a norma regulamentar número 15, porque a CLT apenas traz o que é uma atividade insalubre e a norma regulamentar número 15 traz os limites e parâmetros para identificação da insalubridade no ambiente de trabalho. É basicamente isso que você precisa saber, é bastante conteúdo, são muitas informações, então eu peço para que você acompanhe essa playlist do início até o final para você entender de uma vez por todas tudo relacionado ao adicional de insalubridade. E é por isso que eu digo para você, esse conteúdo não termina por aqui, esse é apenas um vídeo introdutório dessa playlist para chamar a sua atenção para a importância desse tema. E se você gosta desse tipo de assunto, se esse assunto te interessa, se inscreva, tá? Por favor, se inscreva no canal para você não perder esse conteúdo que eu tenho certeza que é importante para você. Te vejo em outro vídeo para a gente continuar o nosso estudo da norma regulamentar número 15. Eu quero entrar a fundo no conteúdo dessa norma regulamentar para te ensinar cada detalhe, cada um dos pontos que são importantes nessa norma, para você identificar a insalubridade aí na prática, tá certo? Te espero então em outro vídeo para a gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá.